Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galerinha, queria até mesmo pedir um pouquinho de desculpas aqui pra vocês. A aula de hoje está sendo um pouquinho mais tarde, porque deu um problema na gravação. Eu tinha feito a gravação todinha bonitinho, só que aí quando eu fui ver, deu um problema com o áudio. E eu reparei isso agora quando eu tava editando, que eu tinha baixado os arquivos e. Enfim, eu vou ter que fazer uma partezinha da aula, inclusive vocês vão reparar um corte bem forte, tá bom? Mas esse corte é somente que é a parte que eu tinha gravado e a parte que eu vou gravar agora. Tudo bem? Então, peço desculpas por isso, se algo realmente foi um imprevisto, mas enfim. Então, vamos lá explicar o conteúdo. Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai resolver aqui uma questão que já está resolvida aqui para vocês, só que a resolução vai ser daqui a pouquinho, no próximo trecho do vídeo que eu tinha gravado anteriormente, que é sobre atrito, força de atrito. Galerinha, no vídeo de hoje vai ser basicamente resolvendo essa questão e fazendo uma breve introdução ao que seria a força de atrito. Eu vou fazer na sexta-feira também um outro vídeo, e nesse vídeo eu falo sobre tudo relacionado à força de atrito. Tanto a parte do força de atrito máxima, tanto a parte do Mi estático, do Mi dinâmico, então vai ficar bem completinha, beleza? Então, por agora, eu só quero falar uma introdução sobre o que é a força de atrito e para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor quando a gente for resolver a questão. Beleza? Então, bora lá, galera. Primeira coisa, o que seria a força de atrito? Quando a gente fala sobre força de atrito, a gente tem que pensar num cara, que foi o Isaac Newton. Ao longo da última aula, que a gente falou um pouco sobre torque e alavancas, a gente comentou um pouco sobre esse cara, o Newton. E vai ter uma vez que o Newton vai dizer o seguinte: quando um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E quando um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Tudo isso a menos que uma força externa atue sobre ele. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o meu grande criado mudo, que eu sempre tive os meus exemplos aqui com vocês. Então, vem cá, ó, me acompanha aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse meu criado mudo. Peraí, ignora a bagunça do meu quadro. Eu estava gravando aqui. Ó, vamos pegar, por exemplo, esse criado mudo. De acordo com Newton, isso aqui inclusive é a base de um foguete, tá? Depois eu falo sobre isso aí, vai ficar bem legalzinho. Vai ser um vídeo novo aqui no canal, tá? Falo sobre um foguete que eu lancei junto com uns amigos meus. Galerinha, de acordo com Newton, esse criado mudo, se eu empurrasse ele, ele teria a tendência de permanecer em movimento. Então, se eu empurrasse ele com uma velocidade x, ele iria continuar com essa velocidade x. Só que agora, quando a gente pega esse criado mudo e a gente empurra ele, a gente vê que ele para. E até agora a gente estudou algumas forças, como a força peso, a força normal. Aí a gente viu até um pouquinho sobre a força de tração, mas por que que, afinal de contas, isso aqui para? Porque para parar, uma força externa tem que estar atuando sobre isso aqui. Mas qual força seria essa? Essa força, meus caros amigos, é justamente a força de atrito. E é sobre ela que nós vamos estudar agora, beleza? Galera, eu tentei ilustrar essa representação de todo esse esqueminha que a gente fez através desse desenho bem aqui, onde aqui vai ter a lixeira, que eu, no caso, eu represento uma lixeira, tá até na thumbnail, né? Mas, enfim, isso aqui seria o nosso criado mudo, a lixeira, enfim. E aqui seria algo parecido com o meu piso. Galera, como é que vai funcionar essa parte da força de atrito? Qual que é a ideia da força de atrito? A ideia é o seguinte, eu iria empurrar essa lixeira e ela teria que ir para frente. Só que ela vai realmente para frente, ela permanece em movimento, ela vai para frente. Só que quando ela vai para frente, chega uma hora em que meio que ela para, né? E por que isso? Galerinha, a força de atrito é uma força que vai ocorrer entre duas superfícies, tá bom? Então, sempre quando você for de atrito, é uma força que vai ocorrer entre duas superfícies. E essa força vai ser contrária ao movimento. Então, repara que a lixeira estava querendo ir para cá, só que depois ela vai parar. Se ela vai parar, é porque tinha uma força indo para cá. Só que vai ter uma força contrária que vai querer parar esse movimento. Essa força contrária, que quer parar esse movimento, vai ser justamente a nossa força de atrito. Então, a força de atrito é uma força que atrapalha o movimento. Então, vai estar no sentido contrário do movimento, força de atrito. Aí chama popularmente de FAT. Tudo bem? Não é, significa gordo do inglês, tá? Pelo amor de Deus. FAT é força de atrito, beleza? Galera, mas falando com palavras, é até um pouquinho difícil de conseguir entender o que realmente é a força de atrito. Se você for olhar um nível microscópico, fica muito mais fácil de se compreender. Então, vamos pegar essa partezinha bem aqui da lixeira e vamos meio que dar um zoom nessa parte.
Se você der um zoom nessa parte, você vai reparar que a lixeira, a nível microscópico, aqui, ó, cadê a lixeira? Ah, a lixeira está ali, ó. Se você pegar a lixeira e você for analisar lá ao nível microscópico, você vê que essa superfície da lixeira apresenta uma série de imperfeições. Quando eu passo meu dedo aqui, por exemplo, eu consigo sentir essas imperfeições. Então, ao nível microscópico, a superfície da lixeira seria mais ou menos assim, como se fossem umas pequenas montanhas, pequenas estalactites, né? Ó, aqui é a superfície da lixeira, tudo bem? E aqui abaixo vai ser o nosso piso. Se eu pegar aqui o piso e passar minha mão aqui no piso, você consegue reparar que ele é muito áspero, que ele tem várias e várias imperfeições. Então, o piso, a gente poderia retratar que ele é mais ou menos assim, ó. E galera, repara o seguinte, eu vou querer pegar essa parada aqui, ó. Eu vou querer pegar essa parte aqui, ó, que é a lixeira, e eu vou querer empurrar a lixeira. Só que quando eu quero empurrar a lixeira, repara que ela meio que vai colidir com essas paredes aqui. E, bom, é isso que vai fazer com que o movimento ele acabe parando, gente. Porque vamos supor que eu empurro a lixeira para cá. Ela fica batendo nessa parede, bate aqui, bate aqui, e ela vai meio que perdendo a sua velocidade. E quando ela perde essa velocidade de movimento, essa energia do movimento, tem uma hora que ela para. Então, a força de atrito é justamente essas montanhas aqui, ó. Aí vai pá, choca aqui, pá, choca aqui, pá, choca aqui. Aí vai ter um momento que vai parar. Então, imagina. Eu peguei um pequeno pedacinho da lixeira. Imagina essa superfície inteira. O quantas montainhas vão se chocar com outras montainhas dificultando o movimento. Então, gente, é exatamente isso aqui que vai acontecer. Tudo bem? Agora vai ter a outra parte da aula e desculpa se ficou repetitivo, tá bom? Porque talvez eu repita isso na outra parte. Beleza? Valeu, galera. Beleza, galerinha, voltei aqui. Então, repara o seguinte: é essa partezinha bem aqui, essa questão, se você for analisar a nível microscópico, a superfície da lixeira vai ser formada por várias e várias imperfeições. E quando você tenta mover essas imperfeições que estão aqui na lixeira e as que estão no solo, elas vão acabar se coincidindo. E isso vai dificultar o movimento, fazendo com que isso aqui gere uma forcinha, vai fazer gerar mais uma batidinha, e vai fazer com que isso acabe perdendo velocidade, fazendo com que uma hora a lixeira pare. Então, é isso aqui que é a força de atrito. Gente, eu expliquei de uma maneira bem superficialzinha, tá? Porque isso aqui é só para você ter uma noção do que é a força de atrito e para você ter uma ideia de que ela vai atrapalhar o movimento. Tudo bem? Então, eu só quero que vocês tenham essa breve noção. Fiquem tranquilos que na sexta-feira eu vou fazer uma aulinha de GNT para vocês, para que vocês consigam entender tudo sobre atrito. Mas por agora, eu só quero que vocês saibam disso, beleza? Então, bora resolver aqui a questão. Vamos lá. Inclusive, para a gente calcular a força de atrito e tudo mais, a gente utiliza uma expressãozinha. Então, força de atrito, que a gente chama popularmente de FAT, né? Porque aqui, ó, força de atrito. Aí é FAT. Vai ser igual ao μ. Gente, o μ é como se fosse essas montanhas que a gente representou aqui, ó. Olha que legal. Formatinho dessas montanhas. O μ vezes a força normal. Tudo bem? Então, vamos lá. É assim que a gente vai calcular a força de atrito. Então, bora resolver aqui. Inclusive, só uma correção, tá? A gente não calcula a força de atrito dessa maneira exata aqui. Isso tudo eu vou explicar lá na aula de sexta-feira. O que você tem que saber agora é que é dessa maneira que calcula, tá? Mas lá na sexta-feira você vai ver que, na realidade, isso aqui é uma outra coisa, tá bom? A gente chama isso aqui de FAT máximo. Mas depois a gente vai falar sobre isso, beleza? No esquema a seguir, a superfície horizontal é rugosa. O que significa ser rugosa? É que é áspera, gente. Uma coisa, quanto mais lisa uma superfície for, menor vai ser sua força de atrito. Por quê? Porque a gente sabe que a força de atrito é uma força que vai ser o choque dessas imperfeições bem aqui, ó. Pá, pá, quando eu vou tentar movimentar. Agora, quanto mais lisa uma superfície for, é que menos imperfeições ela vai ter. Então, menos montanhas, digamos assim, que vai ter para se chocar. Concorda comigo? Então, se você tentar mover isso aqui, repara que você não vai ter tantas e tantas imperfeições, porque a superfície ela é mais lisa. Então, quanto mais rugosa, quanto mais áspera, quanto menos lisa uma superfície for, menor
Espera aí, quanto menos isso se move, maior vai ser a sua força de atrito. Maior vai ser o atrito naquela superfície. E quanto mais lisa uma superfície for, menor vai ser o atrito. Tanto que se você pegar aqui o meu chão, não sei se vocês separaram aqui, mas ele tem uma série de imperfeições, ó. Não sei se dá para ver, mas ele tem uma série de ranhuras. Quando você passa o dedo assim, você consegue sentir. Então, a série de ranhuras é totalmente imperfeito. Agora, se eu pegasse, por exemplo, um piso de mármore, cara, você teria um força de atrito muito menor. A lixeira conseguiria ir muito mais, porque o atrito vai ser bem pequeno. Tudo bem? Então, agora bora resolver aqui a questão. No esquema a seguir, a superfície horizontal é rugosa, ou seja, tem atrito. E o coeficiente de atrito dinâmico é μ igual a 0,30. Galerinha, ixi, Maria, peraí, minhas coisas aqui é tudo embaraçado. Beleza. Então, o que isso aqui quer dizer? É o coeficiente de atrito dinâmico. Esse coeficiente de atrito dinâmico é nada mais nada menos do que esse μ bem aqui, ó. Tudo bem? O coeficiente de atrito dinâmico. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa diferença de coeficiente de atrito estático e dinâmico. Mas isso lá na aulinha que eu vou ter na sexta-feira. A gente vai falar aqui junto, beleza? O fio e a polia são ideais. O sistema é abandonado no repouso. Galerinha, o que isso significa que o sistema é abandonado no repouso? Significa que ele vai estar parado e depois a coisa vai acontecer. Tudo bem? Então, como se deixasse uma coisa parada e depois soltasse. Aí depois que as forças vão atuar. Tá bom? Galerinha, então vamos lá. Primeiramente, vamos registrar aqui as forças em cada um dos blocos. Primeiramente, eu vou analisar esse bloco aqui, que eu vou chamar de bloco A. Nesse bloco A, a gente sabe que tem uma coisa, que é a chamada força-peso, que é sempre vertical para baixo. Força-peso de A, beleza? E a gente sabe que isso aqui, o A, ele mede, né, ele tem uma massa de 5 quilos. Se a massa é de 5 quilos, ele pediu para considerar a gravidade como 10 metros por segundo quadrado, logo, o peso vai ser 50 newtons. Tudo bem? Beleza. Agora, repara que você também vai ter uma outra força, que é a força de contato de superfícies, que vai ser a força normal, que também vai estar indo aqui, ó, vertical, só que agora para cima, porque ela é perpendicular à superfície. Tá vendo aqui a superfície, ó? Vai ter que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Isso significa que ela é perpendicular à superfície. Força normal. Normal. Beleza? Galerinha, a gente vai ter uma força de tração aqui, ó. Essa de tração é a força da corda, que vai estar meio que puxando o bloco para frente. Tudo bem? E a gente vai ter a nossa força de atrito. A força de atrito vai estar puxando esse bloco aqui para trás. Imagina que esse bloco vai estar indo para frente. Ó. Vamos supor que o bloco seja isso aqui. Aí vai ter uma corda puxando. Finge que meu braço é a corda. A corda vai estar puxando. Repara que a força de atrito é no sentido contrário ao movimento. Então, se está puxando para cá, é porque a força de atrito vai ter que ser para qual lado? Para esse lado bem aqui. Beleza? Vamos lá, então. Então, vai ter uma força de tração e aqui a força de atrito. Beleza? Agora, bora registrar as forças no nosso segundo bloquinho. Então, aqui você vai ter a força peso, que é quanto? Vertical, que é quanto, ó? Que é vertical para baixo, peso. E esse aqui vai ser o peso de B. A gente sabe que o peso de B, como tem massa 5 kg e a aceleração da gravidade é 10, vai ser 50 newtons. Isso porque, para você calcular o peso, lembre-se, massa vezes aceleração da gravidade. Tudo bem? Agora, você vai ter uma outra força, que é a força de tração, que vai estar meio que puxando esse bloco aqui para cima. Beleza? Galerinha, como esse aqui é um mesmo fio, a tração no fio vai ser a mesma. Beleza? Galerinha, agora é o seguinte. O sistema é abandonado do repouso, tá bom? Então, ele vai estar em repouso e depois ele vai meio que continuar. Então, bora calcular aqui. Galera, concorda comigo que esse bloquinho aqui, ele não vai estar indo para cima nem para baixo? Tipo assim, ó, repara esse bloquinho aqui, ele vai estar sendo apenas arrastado. O único sentido de movimento que ele vai ter é na horizontal. Ele não vai ter movimento para cima, não vai ter movimento para baixo. Isso significa que a força peso e a força normal, elas vão se anular. Então, o peso e a normal vão se anular, porque você não vai ter movimento que vertical. Então, peso
e a normal, elas vão se cancelar. Se vão se cancelar, é porque elas duas vão ter a mesma intensidade. Então, se aqui eu tenho um peso vertical para baixo de 50 newtons, é porque eu tenho que ter uma força de 50 newtons puxando para cima, para que fique parado. Porque, ó, tá puxando para baixo com 50 newtons. Aí puxa para cima, fica parado. Porque as duas elas vão se cancelar. Então, o peso de A vai ter que ser igual à força normal. Beleza? Agora, repara o seguinte. Ele fez uma maneirinha. Ó, então, se aqui, ó, a normal é igual ao peso de A, é porque a normal também vale 50 newtons, tá? Isso aqui vai ser importante. Então, beleza. Agora, repara o seguinte. A gente também consegue calcular a força de atrito. A gente sabe que a força de atrito, o nosso Φ, é igual a você pegar um μ vezes a força normal, assim como a gente falou lá em cima. Então, o Φ, a força de atrito, vai ser igual. O μ, ele falou que vale 0,3, bem aqui em cima, ó, 0,3. E a força normal a gente sabe, que a gente calculou bem aqui, ó, agora há pouco, 50 newtons. Então, vai ficar 0,3 vezes 50. Galerinha, se você for calcular isso aqui, deixa eu até colocar aqui na calculadora só pra conferir. Opa, Clash of Clans. Ó, galera, Clash of Clans é um jogo dos bons, viu? Super recomendo jogar. Propaganda de graça para Supercell. Ó, parece que eu tenho moral pra falar que eu tô dando propaganda de graça pra Supercell, né? Beleza. Se você for calcular isso aqui, o Fat, ele vai ser igual a 15 newtons. Então, é meio que se tivesse uma força que vai estar puxando esse bloco aqui para trás, essa resistência de 15 newtons. Então, bora anotar aqui, ó. 15 newtons. Beleza? Tranquilo. Agora, como é que a gente consegue calcular essa força de tração bem aqui? Galerinha, para a gente calcular essa força de tração, bora dar aqui uma olhada nesse bloquinho bem aqui embaixo. Eu quero que você repare que esse bloquinho aqui embaixo, você vai ter o peso de B, que vai ser igual a 50 newtons, e a tração. Ah, gente, não, seguinte, não, peraí. Ó, calma, ó. Tem uma coisinha que a gente estudou na física chamada segunda lei de Newton. E o que diz essa segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz que a força resultante de um corpo é igual a massa vezes a sua aceleração. Isso aqui, gente, é um conteúdo que a gente viu lá no primeiro período, tá bom? Se quiserem que eu grave uma aula depois apenas sobre esse conteúdo, sobre leis de Newton, deixem nos comentários, tá bom? Porque eu quero saber o feedback de vocês. Mas a gente tem essa segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton diz que a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem? Galerinha, eu quero que você repare que a força resultante aqui, como isso aqui vai estar em movimento, né, que foi abandonado no repouso, só que depois vai se movimentar. A força resultante aqui vai ser justamente a tração mais essa força aqui. Você concorda comigo? Só quero que você repare o seguinte: a força de tração vai estar em um sentido, enquanto a força de atrito, o Φ, vai estar em outro sentido. Então, isso aqui é soma vetorial. Como é que a gente faz para somar esses dois aqui? A gente pega o maior e a gente vai subtrair do menor. Por que que a força de atrito, a gente sabe que ela vai ser a menor? Porque, galerinha, a tração aqui ela vai estar puxando. Se a força de atrito ela fosse maior que a força de tração, esse bloco iria para trás. Mas, velho, ir para trás porque a gente empurrou ele para frente? Não fica meio estranho, né? A força de atrito, quando se empurra algo e você tem a força de atrito, essa força de atrito não volta. Eu, por exemplo, empurrei meu criado mudo. O criado mudo ele não vai voltar. Isso significa que essa força de atrito aqui, ó, o Φ, vai ter que ser menor que a força de tração. Então, a força resultante aqui, nesse bloco A, eu vou chamar aqui, ó, A. A força resultante no bloco A vai ser igual à força de tração menos a força de atrito. Tudo bem? Beleza. Então, por que você não considerou nem a normal, nem a força peso, Abreu? Porque a normal e peso se cancelam. Então, as únicas forças que vão resultar nesse corpo é a força de tração e a força de atrito. Tudo bem? Carinha, espero que tenha dado para essa parte, tá? Do atrito e essa parte do atrito e também a parte de atração, tá bom? Eu vou fazer uma aulinha na sexta-feira, repito. Eu estou tentando ir com um pouquinho mais de pressa aqui porque eu não quero que fique muito longa essa aula. Mas fique tranquilo que daqui a pouquinho, na sexta-feira, eu vou fazer uma aula sobre atrito, vai ficar mais fácil de entender, beleza? Então, tranquilo. T menos Φ vai ser igual a massa
Quanto equivale a massa? Galerinha, a massa equivale a 5 quilos. A gente acabou de ver. 5 quilos vezes. A aceleração a gente não sabe. Vamos deixar aqui. Inclusive, a aceleração que a gente quer descobrir. Ó. Então, bora deixar aqui a aceleração. Beleza? E a gente vai ter aqui no bloco B. Só que, repara o seguinte. Aqui no bloco B, a força de tração ela vai ter que ser menor que o peso B. Por quê? Porque se isso aqui for para cá, é porque isso aqui vai ter meio que estar puxando para baixo. Está puxando para baixo é porque vai ter que ter uma força para baixo que vai ter que ser maior que a força para cima. Dá para ver isso? Então vamos supor que, finge que, não, peraí, não, assim não. Finge que meu braço, ó, finge que meu braço, aqui, ó, isso aqui é o primeiro bloco, tá? Esse aqui é o bloco 1. Vai ficar meio difícil de ilustrar, gente, mas se tem aqui, se isso aqui está indo para frente, é porque isso aqui vai estar indo para baixo. E se isso aqui, esse aqui é o bloco B, esse aqui é o bloco A. Se o bloco A está indo para frente, é porque o bloco B está indo para baixo. Se o bloco B está indo para baixo, é porque a força que está indo para baixo vai ter que ser maior que a força que está indo para cima. Porque se a força que está para cima fosse maior, ele estaria indo para cima. Mas não, está indo para baixo. Tá bom? Então, esse peso B ele vai ser maior que a tração. Se é assim, a força resultante, a gente pode dizer que seria o peso B menos a força de tração. Uma soma vetorial. Tudo bem? Então, somando vetorialmente, esse aqui é maior, esse aqui é menor. Então, a soma do maior pelo menor. Lembre-se das aulas do céu, que ele faz isso aqui, ó. Por exemplo, aqui tinha 3 e aqui tinha 4. Aí 3 e 4. Aí vai ser 1 para esse lado. Lembre-se dessas aulas do Luciel, beleza? Então vai ficar 50, que é o peso do bloco, aqui ó, 50, que é o peso do bloco, a força peso, menos T, que vai ser igual a quanto? Quanto é que vale a massa do bloco? 5. 5 vezes o A. Galerinha, eu quero que vocês reparem que a gente agora tem duas equações. E essas duas equações, a gente pode fazer uma coisinha aqui com elas, que é somá-las. Eu vou pagar esse A dois pontos e B dois pontos, porque era só para explicar que essa primeira aqui eu falei sobre A, ou seja, tudo que está acontecendo em A, e a outra eu falei sobre B, que é tudo que está acontecendo em B. Tá bom? Então eu vou tirar esse A dois pontos, B dois pontos, para ficar mais fácil. Tem uma coisa matemática que a gente consegue fazer, que é você somar equações. Inclusive, a gente utiliza muito isso na matemática. Assim, muito mesmo. Então, na matemática, a gente utiliza muito essa soma de equações. Então, tá vendo essas duas aqui? Você pode somá-las. E se você somar, olha que legal que vai acontecer. Tá vendo essa tração aqui? Tá vendo que isso aqui é positivo e essa aqui é negativo? Se você tem que, sei lá, uma tração, se a tração fosse, vamos supor que vale a 10. Então, 10 menos 10 é igual a zero. Essas duas aqui, gente, elas vão se cancelar. Porque se eu tenho tração positiva e outra negativa, eu tenho 1. Tiro 1, fica 0. Aí vai ficar 50 menos FAT. Galerinha, vai ser igual. 5A, 5 vezes aceleração mais 5 vezes aceleração, é a mesma coisa de 5x mais 5x. A gente sabe que 5x é 10x. Ou seja, 5A mais 5A é igual a 10 vezes o A. Olha que legal. Galerinha, esse 50 aqui que está... Não, a gente quer descobrir, ó. Repara aqui que a gente quer descobrir. Oh, meu Deus, a força de teta a gente já sabe, pô. Oh, meu Deus. Galerinha, a parte da força de teta a gente já sabe. A força de teta aqui vale quanto? Vale 15 newtons, que a gente calculou bem aqui, ó. 15 newtons. Então, bora substituir aqui, ó. 50 menos 15 vai ter que ser igual a 10 vezes a aceleração. 50 menos 15 é igual a quanto? A 35, que vai ser igual a 10 vezes a aceleração. Esse 10 que está multiplicando pode passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 35 sobre 10, que vai ser igual a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Porque tudo que a gente trabalhou, essas medidas aqui que a gente falou, né, de quilo, de massa, de newton, a gente trabalhou com metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, aceleração do bloco, 3 metros por segundo. Oh, meu Deus, 3,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, galera, reparem o seguinte. Ele quer saber a intensidade da força de tração no fio.
Se a gente já tem a aceleração, e a gente tem aqui essas fórmulas aqui, ó, essas equações, a gente pode pegar a aceleração e substituir. Ó, vamos pegar essa aqui, por exemplo. Essa bem aqui, ó. 50 menos a tração vai ser igual a 5 vezes a aceleração. Repara que a aceleração a gente já sabe, que é 3,5. Então, 50 menos t vai ser igual a 5 vezes 3,5. Então, 50 menos t é igual a 5 vezes 3,5. Quanto é que é 3,5 vezes 3 vezes 5? Até que eu apliquei a calculadora para não errar. É 17,5. Então, 50 menos a tração vai ser igual a 17,5. Repara o seguinte, esse 50 aqui que está somando pode passar para o outro lado, subtraindo. Então, menos t vai ser igual a menos 50 mais 17,5. Se você fizer esse trem de menos 50 mais 17,5, vai dar igual a menos 32,5. Então, a tração é igual a menos 32,5. Aqui, você pode multiplicar nos dois lados menos 1. Então, a tração vai ficar igual a 32,5 newtons. Beleza?